Boa noite, jovens! Sejam bem-vindos a mais um Sevencast aqui nessa sexta-feira. Estamos iniciando o nosso sábado com o nosso programa Jovem. E você é o nosso convidado, você pode também transmitir esse link para outras pessoas estarem assistindo e participando conosco. Você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar suas sugestões também. Estaremos aqui de olho em tudo que você enviar para nós. Neste Sevencast, como eu já disse na semana passada, você pode dar a sua opinião, mandar sua sugestão. Estamos aqui de olho para levarmos o melhor programa para vocês. E você que é de Bauru e já canta em alguma igreja, nos procure no particular para que nós possamos gravar um clipe para estar passando aqui nos próximos programas. Boa noite, gente da live. Boa noite para quem está nos assistindo hoje. Boa noite para o Luiz, para a Roberta. E aqui para vocês, né? Boa noite, Thiago. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal. Bom, a gente vai começar falando, né? Falando só as perguntas pro Matheus. Aqui falar um pouco sobre ele, né? Falando aqui, começando a perguntar, né? Pro Matheus se apresentar, né? Falar um pouco sobre ele, se ele é casado, se tem filhos, se... É isso. Olá, amigos. Meu nome é Matheus, também, né? Tem muito Matheus hoje aqui. A gente tava até brincando aqui que tinha que chamar pelo sobrenome. Meu nome é Matheus, eu sou natural de Presidente Prudente, trabalho ali na Associação Paulista Oeste da Igreja Adventista, na área financeira. Sou casado com a professora de Educação Física Poliana, ela também é pedagoga. Hoje ela trabalha ali também na associação, junto com a professora Cida, na área do Ministério da Mulher, da AFAM e também no Ministério da Recepção. E eu tenho um garotão, Samuel, abraço filho, tá indo pro ensaio do coral agora, 10 anos, gosta muito de cantar, tem um quarteto, chama Kids do Rei. São 4 garotinhos ali que louvam a Deus, então um abração filho, a Poliana. Aqui eu sei que não é o programa da Xuxa, né, mas mandando abraço, beijinho. Minha mãe também, Cleusa, mãe, um abraço, te amo. Não, tá certo, né, Matheus? Tem que fazer aquela moral, né? É o merchan. Hein, Matheus, queria te perguntar, cara, onde você se formou e aonde você se formou? Bacana, eu assim sempre gostei muito de estudar, orientado pela minha mãe, né? Ela sempre dizia, né, as mães, né? Fala, meu filho, se você quer, pra estudar, né? se você quer virar gente, você precisa estudar, né? E ela sempre priorizou muito a minha educação, né? Eu sou filho de pais separados, eles se separaram muito cedo, eu tinha 3 anos e minha mãe priorizou sempre a educação. Então eu tive a oportunidade de estudar ali em Presidente Prudente, né? Fiz a minha primeira faculdade, estudei ali na Unesp. Se formou no quê? Em Engenharia Cartográfica. É uma faculdade bem diferente, só tem 6 dessa aí no país, são todas públicas e analisa imagem de satélite e outras coisas, né? E aí depois, quando eu fui trabalhar na escola adventista, eu senti o desejo de poder fazer pedagogia, né? A ideia era virar diretor de escola, mas aí não... Desandou. aí não deu muito certo, eu percebi que a minha área era financeira mesmo. E aí eu fiz contabilidade, só que falta 6 meses para terminar. Eu preciso... Tá se formando ainda. ainda falta para terminar a contabilidade, seria aí também a terceira graduação. Fiz a pós-graduação em Teologia, Estudos Adventistas, e pelo NASP, e também estou fazendo agora o MBA em Gestão Financeira. Nossa, e já estou com alguns planos aí para o futuro. Nossa. É isso aí, Matheus. Vi que a sua área acadêmica é repleta de informações, né? Terceira graduação ele vai fazer agora, né? O homem estuda. E eu gostaria de perguntar, você tinha comentado que é tesoureiro da associação. Imagina assim que seja muita responsabilidade, né? Tem muita responsabilidade mesmo? Não é pouca, né? Imagina, né? Não é pouca porque, assim, você cuidar da área financeira de uma empresa já é uma grande responsabilidade. Quando a gente pensa nas coisas de Deus, né? Então, os recursos que a gente administra ali são a doação, a adoração dos irmãos. Tem as escolas, né? Que são 13 unidades que nós temos aqui no nosso oeste, duas ADRAS.
mas é uma responsabilidade sim muito grande, né? Quando a gente olha ali o numerário daquilo que representa financeiramente, a gente tem que ter muita conexão com Deus, né, com o Criador, pedindo orientação para que não cometa nenhuma injustiça, mas também pedindo para a orientação de Deus, Foi muita tentação, né? Por causa para direcionar os recursos para que eles sejam investidos da melhor maneira possível, né? Eu sempre gosto de dizer que para mim o maior bem que nós temos são as pessoas. Os prédios é interessante, você tem muitas coisas ali bacanas, mas as pessoas são o nosso maior bem. Então, investir no desenvolvimento, na capacitação das pessoas para que elas possam também desenvolver o seu conhecimento, que eu acho que isso é muito importante, mudou a minha vida, né? Estudar é uma coisa que eu gosto muito de ler também, tem muitos livros. Então eu sei que o conhecimento pode transformar a vida das pessoas, mudou a minha vida. Então tem muita, como diz a juventude aí, é muita responsa. Muita responsa. E agora você falou, né, que é muita responsabilidade. Como é que foi o passo a passo para se tornar tesoureiro da associação, né? Porque deve ter um caminho de anos ali até Porque se não é tornar fácil, né? tesoureiro. Tem várias formações, foi galgando um espaço ali. Como, pra gente que tá curioso aí, como que funciona para se tornar um tesoureiro de uma associação? Bom, eu estava estudando, né, engenharia cartográfica, fazia o estágio ali na Sabesp, vou contar bem rapidamente. Estava acabando meu estágio e aí o pastor Marivaldo Fabrício, na época era pastor ali em Presidente Prudente, disse: Mateus, tem uma vaga temporária lá no Colégio de Prudente. E quem conhece Presidente Prudente, o colégio é do lado da Unesp. E aí eu pensei assim, puxa, eu vou estudar, posso ir ali a pé, né? Só que daí o primeiro contraste foi o salário, né? Porque eu, como estagiário, ganhava 5 vezes mais do que eu ia ganhar no colégio. Então já foi assim a primeira situação. Cheguei para ficar 3 meses, né? Para trabalhar ali na central de vendas, venda de material livre e uniformes. Aí acabou os 3 meses, fiquei mais 3 meses ali dando um apoio para a secretaria. Depois mais 3 meses na tesouraria. Aí quando deu o período dos 9 meses, eu fui chamado para trabalhar em São Carlos, para trabalhar na tesouraria do colégio. Fiquei lá 2 anos e meio, vim para São José do Rio Preto, para a tesouraria ali do colégio, fiquei 1 ano. Depois de 1 ano, fui para a associação para trabalhar como assistente contábil. 6 meses depois, eu virei o tesoureiro assistente. E aí, coisa de 1 ano e meio depois, eu fui chamado para trabalhar em São José dos Campos. A primeira experiência na tesouraria foi lá na Associação Paulista do Vale. E você diz, qual é o processo, né? É muito trabalho duro, as pessoas olharem para você, perceberem confiança, né? É uma responsabilidade muito grande, porque, como eu disse, são os recursos da igreja, né? Então, é a representatividade, né? A igreja ela é representativa. Então, ela olha para algumas pessoas e direciona a essas pessoas a confiança para que elas possam desempenhar ali as suas funções. Isso é um período eletivo, são 4 anos, né? Então começou agora em 2023, a gente fica, pela graça de Deus, se assim Deus quiser, até 2026. Que bom, né, Matheus? Agora a gente vai para um rápido intervalo para voltar para o segundo bloco com o nosso grande tema, falando sobre o nosso investimento financeiro, sobre educação financeira na vida de um jovem adventista. Obrigado, gente. Até mais, hein? 2 minutinhos. Boa noite, gente. Voltamos aqui com o segundo bloco, falando sobre o nosso tema de educação financeira. Eu queria mandar um abração aí para o povo que está assistindo a gente de casa, né? Mandar um abração para o Marcos Júnior. Um abraço também agora pro Júlio Pressotti, lá de Tupã. Amigo seu? Um abraço, Julião. Ele mandou aqui. Mandar um abraço pra ti, cara. De família, né? Gente boa. Mandar um abraço pra Cândida também, que está nos assistindo nessa noite. Feliz sábado. Mandar um abraço também pro Ivan Rocha. Dê um salve, pastor Helder. Boa noite, um feliz sábado. Mandar mensagem também pro João Fruto, também, que está nos acompanhando hoje. Mandar um boa noite agora pra Joelma Gaspar, daqui de Bauru. Boa noite. Feliz sábado pra você. Feliz sábado também, Elaine Vides, que está nos assistindo também. Fique à vontade, né? Mandar um abraço também pro Lucas Amiro. Lucas Amiro, boa noite. Feliz sábado. Amigo. Bom, agora falando mais sobre o nosso tema, né? Queria falar... A primeira pergunta aqui, né?
vai ser baseada como a educação financeira deve ser aqui no jovem. A primeira pergunta já é sobre isso. O que é a educação financeira? Como que ela funciona? Bom, a educação é o processo de obtenção de conhecimento, né? E aí, falando sobre finanças, sobre dinheiro, sobre recursos, sobre como administrar, né? Como melhor tirar o proveito daquilo que o dinheiro pode trazer para nós. Então, educação financeira, um resumo, é o processo, a obtenção de conhecimento a respeito da economia, do mercado financeiro e de como usar o dinheiro, né? Interessante. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Matheus. Seguinte. Como que um jovem adventista, um jovem cristão, deve controlar seus gastos? Bom, hoje a gente tem inúmeras ferramentas, né, disponibilizadas aí. Se você é mais tecnológico, existem planilhas, aplicativos que fazem isso, né? E se por acaso você ainda tem algum bloqueio, alguma restrição, o papelzinho de pão também é válido, né? Eu acho que a grande ideia do controle do gasto é você anotar tudo que você gasta. Então, eu sei que é uma coisa chata, é uma coisa que às vezes a gente não dá tanta importância, mas é impressionante quando você registra tudo aquilo que você gasta, para no final de um período determinado, que você colocar aí uma semana, um mês, você poder analisar e perceber onde foi que você gastou o dinheiro. Foi gasto também, né? E eu digo assim, você vai se surpreender, porque você vai perceber que talvez você gastou o seu dinheiro em lugares onde você não deveria Desnecessário, né? Você não deveria ter gasto. Então, o controle do gasto, eu digo o seguinte, é o registro de tudo, né? É o registro de todas as despesas que você teve. Até, vamos dizer assim, aquela ação de beneficência social, aquela moeda que você deu ali no semáforo para alguém que precisava, é anotar até aquela moeda, porque para você perceber depois de um período onde foi que você gastou. O segredo é anotar tudo. Sempre ter o controle, né, do que entra, do que sai. Falando aqui mais sobre o investimento. Quais são as principais formas que um jovem deve investir, em quais ações deve comprar, quais não deve comprar, não sei, né? Quais são as melhores formas, né? Hoje o mercado ele tem inúmeras possibilidades de investimento. Aí vai depender do risco que você quer correr, né? Porque as maiores rentabilidades, elas estão atreladas à volatilidade do que você vai investir. Então, quanto mais uma coisa for volátil, né, quanto mais ela vai depender da especulação do mercado, ela pode trazer mais rentabilidade ou não. Então, a poupança é aquele investimento padrão, né? Você já sabe mais ou menos quanto que ele vai render ali. Não tem muito risco, né? Não tem muito risco. Sim. Ele é até garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, existem alguns investimentos que até R$250 mil, ele tem o selo do FGC, ele é do Fundo Garantidor de Crédito, você não tem risco de poder perder aquele dinheiro, porque a instituição financeira ela tem que alocar aquele recurso numa conta onde, se por acaso der uma quebra ali da instituição financeira, ela não coloca o investidor em risco. Quando a gente falou aqui sobre ações, né? Se eu sou um jovem adventista, eu investiria em ações que condizem com a minha fé, com aquilo que eu acredito. Então, por exemplo, eu não adquiriria ações da Souza Cruz, vamos dar um exemplo, né? Nada contra, né? Mas não vou investir numa empresa de tabaco, né? Por exemplo, também não investiria ou não compraria uma ação da Ambev, que vende ali bebidas alcoólicas. Então eu estou dizendo que isso vai contra a minha fé, contra aquilo que eu acredito. Então eu vou olhar dentro do portfólio, dentro das possibilidades e investir dentro de empresas sérias que têm ali programas e controles de qualidade, que investem em desenvolvimento humano e também aí no controle do meio ambiente, né? Mas tem Tesouro Direto, que é uma boa, que é você investir ali em títulos públicos do governo, que vai te dar uma rentabilidade maior. Eu gosto muito da LCI e da LCA. LCI, letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito agropecuário. Ela não te cobra imposto de renda, né? Porque a maioria dos investimentos você tem imposto de renda. Então te cobra 15% ali do lucro. Então eu gosto muito do LCI e da LCA,
porque ela não tem imposto de renda, diferente do CDB. O CDB é um bom investimento, né? É o certificado de depósito bancário, mas ele te tributa o lucro, né? Então aí alguns 15%, mas para mim eu gosto muito da LCI e da LCA. Legal, você falando de risco, né? Assim, como que um jovem adventista, tanto um jovem fora da igreja, pode Eu sou montar... jovem também, né? Qualquer É. pessoa, né? Qualquer pessoa ali, serve para todo mundo, pode montar aquela reserva de emergência, né? Eu sempre gosto de pensar o seguinte, né? Você tem que determinar um percentual, independentemente daquilo que vai acontecer. Alguns estudiosos recomendam para que a gente tenha aí, né, dentro da possibilidade, até 12 meses de reserva. Então pega aquilo que você gasta vezes 12 meses no mês, né? Então, se você gasta R$1.000 por mês, o ideal é você ter uma reserva de R$12.000, vamos dar um exemplo. E estipular um percentual daquilo que você recebe. Então, a gente já estipula alguns percentuais. Vou dizer aqui na adoração com Deus. O dízimo, 10%, a oferta, segundo o coração, você determina um percentual. Aí você vai separar um percentual logo em seguida para as reservas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, bateu o salário, a mesada... o jovem, né? Ganha mesada. A mesada, sei guarda lá, sempre né? um dinheirinho pra... Sempre, um percentual. Eu gosto de dizer assim. E aí, aquilo que for tranquilo para você. Então, é 5%, Vai fazer falta também. é 10%, mas tem uma reserva ali num investimento de liquidez rápida, diária, né? A poupança, você deixa ali. E aí, quando você não precisar ou atingir aquela reserva dos 12 meses, Sim. aí você tira o dinheiro de lá e tenta trabalhar com o dinheiro para ele te dar uma rentabilidade maior. Daí vem o investimento. Agora mais falando mais sobre educação, voltando a falar sobre educação financeira, né? O quão importante é essa matéria, pode-se dizer assim, né? O quão importante essa matéria é nas escolas e se ela devia ter nas escolas adventistas de hoje em dia, né? Quão importante seria para as crianças, para os jovens hoje em dia, né? Ter no ensino médio, tanto no ensino fundamental, para as crianças já começarem a aprender isso logo cedo, para no futuro guardar o dinheirinho, fazer sua reserva e assim conseguir um investimento para não depender só de uma renda, né? Sim, porque hoje em dia nas escolas tem essa discussão, né, também no meio político, em referente a isso, a ter essa educação financeira nas escolas. O que você acha? Você acha bem importante em relação a isso? Eu acho que é fundamental em relação àquilo que a gente pensa numa formação integral de um indivíduo, né? Infelizmente nós brasileiros não temos essa bênção, né, de ter ali a educação financeira dentro da formação básica. Eu vejo dentro da nossa igreja já uma movimentação, a CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira, é quem produz os livros, já apresentam os livros, né, como livros paradidáticos para a formação dos alunos. Eu falo porque ali na escola eu vejo, às vezes, o meu filho com um livro sobre como usar o dinheiro, né? Então, ele já é uma formação acessória. Mas eu também já vejo a movimentação para que a gente tenha num futuro assim muito próximo essa matéria sendo integrante ali do currículo básico, né? Na formação da educação básica. Ela é fundamental, a educação financeira, ela é fundamental para a gente poder formar integralmente melhores indivíduos. O Júlio Pessotti até comentou aqui, né, falando sobre a parte do que você deve anotar tudo, né? Toda a planilha do Excel. Ele falou que faz uma planilha no Excel há 10 anos de tudo que gasta, tudo que entra. Ele também falou que o orçamento ideal seria 10% dízimo, de 10 a 5%, de 5 a 10% de pacto de reserva. Ou ele perguntou assim, calma, deixa eu entender, né? Porque deu pra entender nada aqui da pergunta assim, dele. Ele seria 10% de dízimo, de 5 a 10% de pacto, né? Então, tudo que vai... Ele perguntou se 5 a 10%, qual seria o melhor ideal, né? E uma reserva de 10%. Esse seria o ideal? Fiz uma pergunta. Boa. Aí, bom, eu gosto de fazer isso. 10, 10, 10. 10 oferta, 10 dízimo, 10 reserva. E aí eu vou tentar... Eu falo assim, eu tenho que sobreviver com os 70 que sobra. Né? Então. Tem que dar, né? Porque daí, se não der, eu não vou mexer nesses 30. Entende? Ele é ali sagrado, né? A reserva é sagrada. Ele é fixo. Eu vou ter que trabalhar dentro dos 70. É mais fácil. Às vezes a gente vê assim, as pessoas mexendo nesses 30%.
não, eu vou mexer aqui. Não, é mais fácil você trabalhar nos 70, que sobra, né? E tentar reduzir as despesas do que você mexer nos 30%, né? Mas essa eu acho que é uma boa composição. Mas, por exemplo, tipo assim, quando você tem os 70% e no final do mês você gastou 70%, mas ainda sobrou um pouquinho. Dá para acrescentar ele na reserva, fazer com que consiga adiantar ele no final? Não, claro, com certeza. Quanto mais você conseguir guardar, melhor vai ser, você vai ter um montante maior. E é assim, eu falo, eu desafio, né, as pessoas. Guarde dinheiro, guarde o primeiro, para você ver como isso te dá uma sensação tão boa que você vai querer logo guardar mais. E aí quando você vê, você começou com 10, agora você já está com 50, e aí na hora que você abre o olho você já está guardando 100. Sim, então sim. eu falo assim, é um vício do bem. Agora já finalizando, né? Qual o conselho que você dá para o jovem, para o adulto que está nos assistindo hoje sobre tudo que a gente está falando aqui, né? Hoje. Eu gosto muito do livro de Lucas, no capítulo 14, verso 28 a 30. É um resumo de que aquele que se coloca a construir uma torre, né? Ele não se assenta primeiro para poder fazer os cálculos. Então é fundamental para nós trabalhar em cima de orçamentos. Então eu trabalho com isso todos os dias, e aí as pessoas dizem assim, olha, eu posso comprar? A pergunta, eu devolvo para elas com uma pergunta. Você orçou isso? Está dentro do seu orçamento? Porque se está dentro do teu orçamento, beleza, você vai lá e faz. Agora, se não está dentro do teu orçamento, trabalhe para que no mês seguinte você consiga acrescentar isso dentro do planejamento, dentro do orçamento. Então, uma primeira fala, assente-se, calcule tudo aquilo que você vai fazer, não faça nada por impulso. As decisões tomadas no impulso, elas cobram muito fortemente no futuro. E uma outra coisa é o seguinte, fidelidade, né? Eu nunca vi, e a própria palavra de Deus diz que aquele que é justo, aquele que é fiel, aquele que se entrega a Deus, ele não mendiga, ele não precisa, porque Deus o honra. Então, tudo que nós temos é de Deus, tudo vem dele, nada é meu, tudo é propriedade dele. Ele olha para mim como mordomo, como administrador. Então, que a gente nunca se esqueça disso, de que a força não é minha, o dinheiro não é meu, e eu, enquanto habito aqui nessa terra, fui chamado para aqui estar e para usar os recursos que Deus me deu para poder, em primeiro lugar, melhorar a vida da minha família. Eu nunca posso esquecer isso. Às vezes eu vejo muita gente privando a família de muitas coisas. Então, os recursos que Deus deu para que a gente possa oferecer uma boa qualidade de vida para a nossa família, e também aquilo que Deus nos deu para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Não é só dar o pão, é ensinar como fazer. Então, porque se você só dá, a pessoa vai voltar a precisar do pão. Então você precisa ensinar como fazer, instruir, orientar. Então, para mim é orçamento, cálculo, né, e fidelidade. O resto Deus complementa. Buscar em primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Maravilha, maravilha, Matheus. Muito obrigado pelo papo, tá? A gente gostou bastante dos conselhos. Foi bom. De saber um pouquinho mais sobre você, né? Afinal, ele vai fazer uma Semana Santa aqui na igreja do Meiridota. E quem tá assistindo a live tá convidado, tá, gente? A gente quer lotar a igreja e fazer bonito, tá bom? A gente gostaria que você fizesse uma oração pra gente. Faz uma oração, por favor. Vamos orar, Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos aqui. É muito bom estar com a tua juventude, perceber a preocupação que eles têm na formação da sua vida. O assunto de finanças, ele é muito interessante, porque quando nós buscamos na tua palavra, percebemos que não existe assunto que foi tão falado por ti, registrado na Bíblia, do que o dinheiro. São mais de 2.300 referências a respeito deles. Quando nós vamos para as parábolas, 21 das 49 parábolas falam a respeito de dinheiro. O próprio Jesus falou mais de 80 vezes a respeito deste assunto. Percebemos que o Senhor tem uma preocupação muito especial em relação a isso. Então nos ajuda a buscarmos o conhecimento, a sermos, ó Pai, humildes, para que possamos buscar pessoas com experiência, buscar bons conselhos, e instruídos também pelo Senhor, poder prover uma boa vida para a nossa família e também para aqueles que nos cercam. Fica conosco, abençoe tudo que nós ainda vamos fazer durante este dia, durante este final de semana, Semana Santa que se inicia. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Muito obrigado aí ao pessoal de casa que nos assistiu, teve nesse momento, né, com o Matheus. Muito obrigado por tudo, né? Na próxima semana a gente vai ter mais um convidado. Daqui a pouco a gente vai soltar mais informações no nosso Instagram. E, ô produção, como que é o nome do nosso Instagram aí mesmo? Como que é o nome? Acho que é 7.cast. 7.cast? Eu acho que é isso. Arroba 7.cast. Arroba E 7.cast. tem o 7 aí, como que é? É 7? Como que é? Pera aí. É o 7 no lugar do S do 7. Daí 7.cast. É o nosso Instagram. A gente vai soltar mais informações por lá sobre o nosso próximo participante, sobre Lá os vai nossos ter, próximos programas. vai ter enquete, vai a ter gente vai soltar lá fotos. fotos também dos nossos bastidores aqui, de como tá sendo aqui, né? Então, muito obrigado ao pessoal que nos assistiu. É isso, né? Obrigado, Marada. Obrigado, Matheus. Obrigado, gente. Obrigado aí, pessoal.